Bom, eu quero contar pra vocês um pouco de tudo que aconteceu na nossa família com o Josué nesses últimos meses. Não tem uma forma fácil de contar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto de revisitar momentos e situações difíceis, mas eu acredito muito que tudo aquilo que o Senhor nos permite passar é para que nós possamos aprender algo. E principalmente, tudo aquilo que Ele nos permite passar é para glorificar o nome dele. Eu aprendi que a gente tem que enxergar, muitas das vezes, o copo meio cheio. Porque se a gente só enxerga ele meio vazio, bom, a gente acaba perdendo o sentido de muitas coisas. E tudo que aconteceu com a gente, eu quero tentar enxergar com o copo meio cheio. E eu quero glorificar ao Senhor por tudo. Seja através do testemunho, seja através de canções, seja através das redes sociais, seja na experiência contada para alguém. Eu quero que tudo sirva para glorificar ao nome do Senhor. E é por isso que eu tô aqui. Bom, tudo começou no dia 10 de junho. Estávamos em casa, uma quarta-feira à noite. E dentro desse contexto, o Josué tinha chegado da escola, ele estava bem, né? Apesar de que uns 2 dias antes o nariz dele estava já começando a escorrer. Mas criança de creche, de escola, a gente sabe que isso é mais normal do que se parece. E ele chegou da escola, como sempre, eu fazendo a janta dele, ele brincando com o pai dele. Rotina do dia a dia. Quando eu comecei a reparar na brincadeira dos dois, dele e do pai, e quando eu vi o Josué andando, ele tava andando meio desequilibrado. O Josué, ele aprendeu a andar sozinho, sem nenhum apoio, com 1 ano e 1 mês. Ele já andava sozinho, sem nenhum apoio. E sempre andou muito bem. O Josué, ele é uma criança que ele só faz as coisas se ele estiver muito seguro do que ele tá fazendo. Pra engatinhar foi assim, pra andar foi assim. Então, quando ele começou a andar, ele já começou a andar muito bem mesmo, assim. E nesse momento, Josué, além de andar perfeitamente bem, ele já estava aprendendo a chutar bola, Josué já corria, Josué é uma criança extremamente ativa. E quando eu vi que ele estava andando meio desequilibrado, eu olhei para Lucas e falei com o Lucas assim, falei, amor, olha só o Josué, ele tá andando diferente. Lucas olhou e falou assim, amor, deve estar cansado, depois de um dia inteiro de escolinha, deve ter brincado muito lá e tal. E eu falei, só que coração de mãe, né? Coração de mãe é um negócio, gente. É só Deus pra explicar. Eu falei, pode ser, mas aquilo ali ficou no meu coração ainda. Eu falei, será? E continuei observando ele. E ele continuava andando meio desequilibrado. Mas nada, assim, que naquele momento me assustasse. Eu só percebi que tava diferente. Mas não algo que, nossa, meu Deus do céu. Quando foi no dia seguinte, na quinta-feira, mandei Josué pra escola normalmente, mandei ele bem. Mas quando foi por volta de 1h30 da tarde, a escola mandou mensagem. E falou assim, mãe, o Josué tá com febre. Mandou a foto do termômetro, da medição do termômetro. 38,5. O Josué tá com febre. A gente precisa que você busque ele aqui na escola, por favor. Tem como? Eu falei, claro. Corri na escola, peguei o Josué e já levei direto pro hospital. Chegamos no hospital, o Josué não queria andar. Eu achei aquilo muito estranho. Muito estranho. Eu falei, como assim o Josué não quer andar? Esquisitíssimo isso daqui. E ele com febre alta, assim que a gente chegou no hospital, deram, né, a medicação na triagem mesmo. Graças a Deus a gente paga o convênio pro Josué. E aí a doutora nos chamou, expliquei pra ela tudo. E comentei com ela, falei, ontem eu vi o Josué andando diferente, ele tava meio desequilibrado. Mas hoje o Josué não quer nem andar. Ela falou, mas ele não quer andar. Eu falei, não. Ele sempre andou? Eu falei, sim, sempre andou, normal. Desde 1 ano e 1 mês.
Ela falou, vamos fazer uns exames e vamos observar, talvez seja por causa da febre, talvez seja por causa, né, desse quadro que parece que é um quadro gripal. Vamos observar, vamos fazer os exames, daqui 2 horas vocês voltam com os exames prontos, né, e a gente vai ver o que tá acontecendo. Falei, tá bom. Fizemos exame de sangue, fizemos raio-x, deu 1h30, os exames estavam prontos, nos chamaram de volta ao consultório. Quando a gente voltou pro consultório, o Josué já voltou andando. Aquilo ali me tranquilizou. Falei, realmente pode ser então por causa da gripe, corpinho cansado, febre. A gente sabe que a febre deixa a gente bem prostrado, né? E aí ele andou. Aí eu comentei com a doutora, eu falei, o Josué andou. E parece que ele tá melhor depois que passou a febre. Então pode ser realmente a febre. Ela, sim, mãe. Cada criança reage de uma forma. Eu falei, mas é que o Josué nunca reagiu dessa forma a uma febre. Ele já ficou sem comer, ele já ficou mais sonolento, mas nunca sem andar. Mas criança é assim mesmo, é uma caixinha de surpresas. Falei, realmente, né? E fomos pra casa. Era só os exames constataram que era só um quadro gripal, não tinha nada de mais importante pra conferir. E fomos pra casa. Isso foi numa quinta-feira, sexta-feira passou. Josué andou um pouco. No sábado ele já não queria andar de novo. Quando andava com dificuldade. No domingo ele ficou o dia inteiro sem andar. Fomos ao culto à noite. Aí cheguei a comentar com algumas pessoas sobre a situação do Josué. E até falaram assim, não, Ana, o Josué deve estar com medo, deve ter caído, ele tinha tomado uma queda uns dias antes. Devido à queda, ele deve ter ficado com medo de caminhar, de andar, é normal, daqui a pouco volta ao normal, até porque o Josué é um bebê ainda. E tudo fez muito sentido na minha cabeça. Não, realmente faz total sentido. Mas ainda assim o meu coração não se acalmava. E fomos assim por 1-2 semanas. Chegou na outra semana, o Josué literalmente parou de andar de vez. De vez. O Josué só ficava sentado. Ele me assustou muito. Voltamos ao pronto atendimento, fizemos mais exames, passamos por ortopedistas, mais e mais exames. Eu acho que dentro de 2 semanas, Josué fez uns 3 tipos de exame de sangue diferentes. Ou seja, foram 3 picadas, fez 2, 3 tipos de raio-x. E assim, passou por vários médicos, foi um médico particular no consultório do doutor, sem ser o pronto atendimento. Passaram várias medicações, a gente medicou, a gente ficou indo e vindo de hospital várias vezes, passando por vários médicos, passando por especialistas, passamos pela ortopedia porque acreditamos que podia ser algo no osso, não sei. Tava tudo tão estranho que parecia que qualquer coisa poderia ser resposta. Então a gente foi atrás de uma resposta. Porém, o Josué não andava, ele não reagia. Quando foi na penúltima semana, da penúltima para a última semana de junho, depois de a gente ter passado por tudo isso, médicos e médicos, exames, outros especialistas, medicações, e nada resolvia, eu estava já agendada, né, programada para ir para o retiro de mulheres da minha igreja. E eu falei com meu marido, eu tô muito receosa de ir, porque o Josué ainda não tá bem, o Josué já tinha parado de andar. Ele mal conseguia sustentar o corpinho em pé, mesmo sentado. O Josué não queria brincar. O Josué ficava muito sonolento. Eu falei com meu marido, eu não sei se eu vou. Aí o Lucas virou pra mim e falou assim, meu bem, ele tá medicado, acho que o que a gente tinha pra fazer a gente fez até agora. E mesmo assim, o que tá pior é o fato dele não andar, mas o último médico que a gente tinha passado falou pra esperar passar o quadro de gripe, que tava muito forte, pra gente poder, né, ver se ele ia melhorar, se ele ia reagir. Então agora eu acho que é esperar. Vai sim no retiro, vai ser bênção, que eu vou ficar com o Josué e vai ficar tudo bem. Paguei no último minuto.
Porque eu realmente fiquei pensando 2, 3, 4, 5 mil vezes. Paguei. Falei, ó, mas como o local do retiro é dentro da cidade, eu falei, ó, qualquer coisa me liga que eu volto correndo. Correndo. Ele falou, não, pode ir tranquilo, vai ficar tudo bem. Fomos na sexta-feira. Nesse ponto, o Josué já não andava de jeito nenhum. Não tinha nada que fizesse o Josué andar. Fui pro retiro. Só que eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu tô indo. Mas enquanto a gente estiver lá, por favor, cuida do meu filho aqui. Guarda o meu filho. E se possível, cura ele. Não sei nem do que, mas cura ele, porque ver o meu filho assim tá me doendo muito. Essa foi a minha oração. Fomos pro retiro. Gente, pensa no retiro, pensa. Sexta-feira foi poderoso, primeiro culto, segundo culto no sábado de manhã, poderoso. O Senhor falou muito aos nossos corações, ministrei. Quando foi de noite, teve um tempo de oração antes de começar o terceiro culto. E eu orei ali no altar. E eu lembro que foi a oração mais sincera do meu coração. Porque eu falei com o Senhor sabe que eu tô aqui aos pedaços. Mas eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar. Às vezes o meu coração, ele se pega muito ansioso e desconfiado. Às vezes até muito carente. Na dúvida se o Senhor realmente está cuidando da minha casa, do meu filho. Mas eu preciso confiar no Senhor. E ali eu clamava pela cura do Josué. Eu clamava pela cura do Josué. Enquanto eu clamava, o Senhor me deu uma variedade de línguas que eu nunca tinha tido até então. Eu já tinha evidência de línguas, né? O batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, mas ele me deu uma variedade, ele me deu literalmente assim outras línguas, além da que eu já tinha como evidente. E ali ele me tomou com essa variedade de línguas e assim foi poderoso, poderoso. Enquanto eu falava em línguas, orava em línguas, uma das nossas pastoras, a pastora Amanda, começou a orar por mim, interceder por mim. E ela, assim, é uma profeta da casa do Senhor, ela é uma bênção. E eu conseguia ouvir a oração dela, mas eu tava muito, muito focada naquilo que, de novo, que o Senhor tava me dando também. Só que teve um momento da oração dela, que eu não sei nem se ela vai lembrar, mas que ela falava assim, e foi acho que um dos momentos que o único momento que eu prestei atenção enquanto ela orava. Ela falava assim, Senhor, enquanto a Ana tá aqui, visita o Josué, visita a casa dela. E Senhor, eu peço ao Senhor que levante um exército do mundo espiritual em favor da casa da Ana, em favor do Josué. Levanta um exército, Senhor. Levanta um exército, levanta a tua infantaria espiritual. Eu lembro muito especificamente dessa palavra. Levanta uma infantaria espiritual em favor da vida da Ana e do Josué. E aquilo tomou meu coração. Eu recebi como verdade aquilo. E aí logo iniciamos o culto. Passou, viemos para casa no domingo à noite. E no domingo de manhã, na pregação do domingo de manhã no retiro, Deus usou a pastora Érica para falar sobre o profeta, né, que teve a visão das águas nos joelhos, nas águas dos tornozelos, né? E uma das coisas que ela pegou muito foi falando sobre soltarmos o controle. Ela falava assim, solta o controle, o Senhor quer te levar mais fundo, o Senhor quer te fazer mergulhar, mas você precisa soltar o controle. Foi uma palavra muito poderosa.
Fomos pro culto da noite, chegamos em casa. Josué ainda sem andar, mas na igreja ele tinha tentado dar uns passinhos. A minha pastora Débora ungiu Josué novamente nisso. E isso a gente já estava em oração e unção pelo Josué fazia dias. E ela pegou o óleozinho, ungiu ele de novo. Orou por ele e fomos para casa. Chegamos em casa, coloquei Josué para dormir. Rotina. De madrugada, quando foi umas 5 e pouca da manhã, Josué acordou. Eu dei a mamadeira, como de costume. Quando ele acordava de madrugada, ele mamava. Eu dei a mamadeira. Josué voltou a dormir. Quando foi umas 7 horas da manhã, Josué acordou chorando muito. Muito, muito, muito. 7 horas da manhã da segunda. Ele chorou muito, chorava muito. E eu acordei tentando acalmar ele. Levantei, desci. A gente dorme no quarto em cima. Desci pra sala. E tentando acalmar o Josué, nada acalmava o Josué. Josué chorava muito, 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 muito. Ele era um choro assim que eu me assustei. Enquanto Josué chorava, eu tentava entender o que estava acontecendo, se estava sentindo alguma dor, o que era, mas eu não estava conseguindo identificar, então eu estava tentando acalmar ele, nada acalmava o Josué. Tava só eu e ele, porque eu já tinha saído para trabalhar. Quando de repente o Josué, eu deitei ele estava em pé, aqui eu segurando ele em pé, e eu deitei ele para ver se talvez era algum pesadelo, e aí enquanto eu acalmava ele deitado, talvez ele voltasse a dormir. Só que quando eu deitei o Josué começou a vomitar muito, 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 assim, de um jeito que eu nunca vi o meu filho passar mal antes. Nunca tinha visto o Josué vomitar daquele jeito. Ele vomitava a jato no meu colo aqui deitado. Só que enquanto ele vomitava, ele não tinha uma expressão de alívio. A expressão dele, o olhar dele estava parado, o olho dele parado, e só a boca se movimentava expelindo, né, aquele vômito. Eu assustei muito, muito, porque eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Só que ao mesmo tempo que eu assustei muito, eu só falava com o Senhor assim: Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E eu falava pro Josué, põe tudo pra fora, filho, põe tudo pra fora. E eu, Senhor, obrigada, 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 Jesus. Eu só conseguia agradecer enquanto meu filho vomitava. Mas nem eu entendia por que eu tava agradecendo. Eu só conseguia agradecer. E eu, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Quando Josué parou de vomitar, eu falei, Senhor, todo mal que estava sobre a vida do meu filho foi embora agora através desse vômito. Porque na nossa casa, inclusive, já tivemos experiências assim. Ou agora a gente vai começar uma batalha, uma luta que eu não quero. E claramente o Espírito Santo falou no meu coração. Claramente, foi assim, audível. Claramente ele falou, filha, agora é guerra. Meu coração se encheu de temor nessa hora. Porque eu falei com o Senhor que eu queria voltar pra casa no retiro com meu filho curado. E de repente ele fala pra mim, não, filha, agora a guerra começou. Meu coração se encheu de temor. Eu peguei o Josué, liguei pro pai dele e falei, olha, Lucas, vem pra casa, Josué. Eu sou muito mal, preciso de sua ajuda. Ele tá muito molinho. E Lucas, mais que depressa, veio pra casa, me ajudou. Demos um banho no Josué, eu peguei Josué do banho e com ele de toalha mesmo. Eu comecei a orar por ele aqui no quarto dele, aqui nesse quarto. Eu comecei a orar pelo Josué. Eu segurando meu filho, eu orando ao Senhor. Eu falei com o Senhor, Senhor, se agora é guerra, por favor, nos ajude, nos fortaleça, a gente precisa de Ti. E eu orava, eu clamava pelo meu filho. Quando de repente o Senhor me toma novamente com variedade de línguas. E eu comecei a orar em línguas. Eu não conseguia falar o português, claro. Eu só conseguia falar em línguas e orando. Só que enquanto eu orava em línguas,
em outras línguas, eu entendia, a minha mente entendia tudo que eu tava falando, só que eu não conseguia falar em português, eu tentava. Mas quando eu ia tentar falar em português, a única coisa que eu conseguia falar era santo, santo, santo. E quando eu ia voltar a orar em clamor pela vida do Josué, e repreendendo, né, todo o mal e tudo mais, eu não conseguia falar em português, eu só conseguia orar em línguas. Mas na minha mente, eu tava entendendo tudo que eu tava falando. Fiz essa oração, Lucas voltou a trabalhar e eu fiquei por conta do Josué. Era dia de jogo do Brasil. E aí a minha irmã mandou mensagem e falou, mana, se você quiser a gente vai pra aí. Eu tô pra sua casa. E daí a gente decide o que a gente faz, porque não é normal, né, o Josué tá assim. E aí, nisso eu já tava em conversa com a família, com a minha irmã, com meu cunhado, com algumas pessoas da família. E aí a gente começou a entrar em intercessão. Falamos assim, ó, vamos chamar alguém pra orar aí na sua casa. Tem alguma coisa que tá muito errada nisso tudo. E aí, eu falei assim, vamos, mas sabe quando tá tudo tão assim na sua cabeça que você não consegue raciocinar bem? Então, tudo que as pessoas me falavam naquela hora, eu só falava, beleza. Mas sendo bem sincero, eu acho que eu nem raciocinava bem, porque a minha cabeça tava muito focada em resolver o problema do meu filho. E por mais que eu soubesse que poderia ser espiritual, poderia ser tanta coisa, eu não conseguia ter uma reação. Eu não conseguia reagir. Aí ligamos para uma amiga que é pastora. Ligamos para ela orou também pelo Josué, pelo telefone mesmo. Ela falou, põe a mão sobre o Josué que eu vou orar. E você também, ora pelo teu filho. E a gente orou juntas em ligação. E ela liberou palavras proféticas ali sobre nós. E no final ela virou para mim e falou assim, Ana, canta a tua música, a música da tua tribo. Mas é a tua música, não é a música de alguém que você canta, é a tua música, a música que o Senhor te deu. Eu, mais que depressa, né, quando a gente desligou o telefone, eu pus a minha música, que é a Pentecostes. E o refrão dela fala assim, vem e toma este lugar, enche-nos com a tua presença, derrama a tua glória em nós. Uou. E quando eu lancei essa música, já tem uns 3 ou 4 anos, eu lembro que as pessoas que ouviam ela, e ouviam especificamente essa parte do o, elas falavam assim, Ana, o o que você faz na sua música parece o grito de uma tribo. Isso há 3, 4 anos atrás. E aí quando essa pastora amiga nossa falou assim, canta a tua música, libera palavras através da tua música sobre a vida do teu filho, porque é a música da tua tribo. E eu fui cantá-la de novo, que tinha muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não ouvia a minha própria música. E quando eu ouvi ela de novo, que eu cantei, que eu cantei o eu lembrei do que as pessoas falavam. E ali o Senhor me fez lembrar de que talvez a minha música não era só uma música, era um grito de guerra. Cantei, Josué dormiu no meu colo. Deu a hora do jogo, perto da hora do jogo, a minha irmã chegou aqui com a minha sobrinha. E aí a gente falou, cara, o que nós vamos fazer agora? Minha irmã pegou o Josué no colo, o Josué acordou, ela pegou ele no colo, ele não queria comer nada, não tinha nada que fizesse o Josué comer. Ele até então tava sem febre, mas não queria comer. Ela pegou ele no colo, quando ela pegou ele no colo, o Josué não sustentava o pescoço dele só ficava assim, só para um lado. A gente tentava pôr ele em pé e o pescoço dele caía. A minha irmã falou assim, mano, tá muito prostrado. Falei, sim, isso tá me cortando o coração. Só que mais uma vez eu estava sem reação nenhuma. Eu não conseguia reagir.
E aí minha irmã falou assim, você que sabe, você quer levar ele no médico, no show, você quer levar no Pequeno Príncipe, que é o hospital que a gente levou ele, você quer levar ele em outro hospital pra ter uma outra opinião médica? A gente precisa resolver. O que você quer fazer? Eu falei, acho que eu quero levar ele no hospital. Vamos aproveitar o horário do Jogo do Brasil, que eu acho que vai estar vazio, né? E aí a gente vai ser atendido rápido. E voltamos pra casa rápido também. Minha irmã falou, então vamos. Aí a gente entrou no carro e fomos. Chegamos no hospital, expliquei tudo que estava acontecendo. Não demorou o atendimento, graças a Deus é um hospital de referência, muito bom. Um atendimento muito rápido até. Quando a gente entrou no consultório da pediatra, que nos atendeu, ela olhou pro Josué e falou assim, nossa, a cabecinha dele parece que tá maior. Aí eu falei com ela, eu falei, nas consultas de rotina até 1 ano e 2 meses, o perímetro cefálico dele realmente estava aumentando, mas o desenvolvimento dele tá normal, então fizemos até um exame pelo SUS, mas só por descargo, porque o desenvolvimento dele tá normal. E aí ela falou assim, mas eu tô achando muito grande, por que vocês estão vindo aqui? Aí explicamos tudo, contamos tudo. Como a gente estava indo no mesmo hospital, no mesmo pronto atendimento desde o dia 10 de junho, esse dia que a gente voltou lá já era dia 29, então tinha todo o histórico, todos os exames, tudo que o Josué tinha feito ali dentro. Aí contamos pra ela conferiu, né, no histórico dele. Falou, não, realmente, tô vendo aqui tudo que você tá me falando, tá aqui escrito mesmo e tal. Deixa eu avaliar ele. Ela pegou o Josué e tentou pôr ele em pé. O Josué, ele não tinha força nas perninhas, ele não conseguia firmar as perninhas estavam moles. Moles como... moles. Ele não firmava, ele não ficava em pé. E chorando muito. Ela falou assim, mãe, eu tô achando a cabeça do Josué com um tamanho muito aumentado do que o normal pra idade dele. E esse fato dele não tá firmando as pernas também me preocupa, como é algo que você já vem relatando, já vem uns dias, né? Você tá vindo aqui no hospital. A gente vai pedir um exame diferente hoje, nós vamos pedir uma tomografia. E aí minha irmã falou assim, nossa, minha irmã tava com a gente, minha irmã falou assim, nossa, doutora, peça, por favor, porque a gente precisa entender o que tá acontecendo, ele já fez outros exames. A doutora, não, eu tô vendo aqui mesmo, eu sei de tudo que vocês estão me falando, a gente vai pedir a tomografia e eu tenho certeza que vai dar alteração. Quando ela falou, tem certeza que vai dar alteração, meu coração de mãe falou assim, tá repreendido, né? Eu não quero alteração nenhuma na cabeça do meu filho. E aí, eu falei, mas amém, vamos fazer a tomografia. E fomos fazer a tomografia, lá dentro do hospital mesmo. Quando a gente chegou pra fazer, o convênio do Josué só tinha 1 mês, então tem muita coisa na carência ainda. Tem muita coisa na carência ainda. E esse exame era uma das coisas que estavam em carência. E aí, tentamos liberar, graças a Deus conseguimos, fizemos o exame. E quando a gente saiu do exame, o radiologista falou assim, demora de meia hora até 2 horas para sair o resultado com laudo. Então, vocês que sabem, se quiser esperar aqui, até 2 horas para sair o resultado. Falei com a minha irmã, minha irmã falou assim, vamos para casa, vamos jantar. Vamos lá pra casa, a Emerson tá fazendo uma janta, a gente janta e depois nós voltamos com o resultado. Porque na nossa cabeça ia ser algo simples de resolver. Beleza, e fomos pra casa. Chegamos em casa, na casa dela, no caso. O Josué foi jantar com o padrinho dele, com o meu cunhado. E aí, quando ele tava comendo, enquanto ele tava comendo, eu sentei na mesa pra acompanhar o resultado pela internet, que eles dão, né, login e senha pra gente acompanhando. A hora que sair, a gente voltasse pro hospital. Quando eu sentei na mesa, que eu abri o celular, com o papel numa mão e o celular na outra, eu vi a ligação. E era a ligação do hospital. Eu não tinha o número salvo, mas por ser um número de um hospital, né, enfim, um número de utilidade pública até, aparecia assim, Hospital Pequeno Príncipe.
Quando eu vi isso em cima, assim, bem clarinho, e o número, que o número não estava salvo, meu coração tremeu. Aí eu atendi. Quando eu atendi, era a médica que tinha atendido a gente no pronto atendimento. Falou, mãe, você ainda tá no hospital? Falei, não, vim em casa, o exame demora pra sair, né, o resultado. Ela, então, precisa que você volte imediatamente, porque a gente vai internar o Josué. Quando ela falou isso, eu não sei explicar pra vocês a sensação. Foi a pior sensação que eu poderia sentir. Porque você imagina de tudo pra um filho. Menos ter que voltar às pressas pra um hospital pra internar ele. Eu falei, tá bom. O que que deu de alteração no exame? Ela, mãe, eu só posso falar que deu uma alteração. E eu preciso que você volte imediatamente pra gente internar ele. Falei, tá bom, desliguei o telefone, já apavorada, desesperada. Liguei pro Lucas e falei, amor, vai pro hospital porque Josué vai internar. Desliguei e liguei pra minha pastora. Falei, pastora, tô indo internar o Josué. Ela, como assim? Eu falei, tô indo internar o Josué. Eu vou dando notícias. E aí, chegamos no hospital. Um caminho nunca foi tão longo de casa pro hospital. Meu Deus do céu. 15 minutos parecia que era uma eternidade. Quando a gente chegou no hospital, mais que depressa, a doutora nos atendeu. Já nos levou pra internação. Falei, doutora, o que deu na cabeça do meu filho? Qual alteração deu na cabeça do meu filho? Ela falou, mãe, o Josué está com uma hidrocefalia. E a gente precisa internar ele para poder fazer os exames. Pra gente entender, identificar a causa dessa hidrocefalia. Pra então fazer o tratamento correto. Eu perdi meu chão. Porque qualquer pessoa que ouvisse um diagnóstico desse já imagina milhares de coisas. Óbvio que hoje a medicina ela tá extremamente avançada. Então, diagnósticos que talvez a gente ouviria há 10 anos atrás seriam muito mais difíceis de enfrentar do que hoje. Só que ali naquela hora era só uma mãe ouvindo que a cabeça do seu filho tava com uma quantidade de água muito grande. E que não entendia nada do assunto. Nunca chegou nem a cogitar que esse seria o nosso diagnóstico. Eu falei, tá bom. Então, o que a gente tem que fazer? E aí entramos com as demandas para internação, os papéis. Lucas chegou, ficou com a gente. Aí começamos a primeira batalha com o hospital, com o convênio, porque, como eu disse, o Josué ainda estava na carência de muitas coisas. E uma dessas coisas era a internação. Dentro da carência era uma carência de 6 meses. E ali a gente tinha um mês que a gente tinha um convênio ainda. E aí o pessoal, né, a concierge do hospital chegou e falou assim, olha, mãe, o plano ainda tá na carência, o valor pro particular é tanto. Eu me lembro que para 7 dias de internação era 15 mil reais, só o quarto. Só o quarto. Eu falei assim, cara, sem condições. Não tem como, eu não tenho esse valor para pagar. Ela falou, não, então a gente vai tentar quebrar a carência. A gente vai tentar com o convênio fazer a quebra da carência. Eu falei, mas se não quebrar a carência, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair com meu filho daqui? O que eu vou fazer? Aí ela falou assim, não, fica tranquila, a gente vai cuidar do Josué. Josué está sendo internado, a gente já entrou com os papéis, daqui a pouco eu vou trazer o contrato para você assinar. Independente de qualquer coisa, Josué vai ser tratado aqui nesse hospital. Fique tranquilo. O Hospital Pequeno Príncipe é um hospital que atende tanto particular, convênios, quanto SUS.
Então ela falou assim, fica tranquila, a gente vai resolver o problema do Josué. Ele não vai sair daqui sem ser tratado. Aquilo acalmou meu coração, mas ao mesmo tempo me deixou, né, tensa, porque eu falei, meu Deus do céu, se no dia que a gente sair daqui, que eu não sei nem quando vai ser, nos cobrarem alguma coisa, ferrou. Mas ok, eu tinha que internar meu filho, eu tinha que cuidar do meu filho. Já eram umas 9 horas da noite, o Lucas teve que ir embora, porque só podia um acompanhante. Eu fiquei, quando foi quase umas 11 horas, quase meia-noite, nos tiraram da sala de observação que a gente estava para nos levar para o quarto onde nós íamos ficar durante o tempo de internação. Subimos pro quarto, foi a pior noite da minha vida. Pior noite da minha vida. Meia-noite, o nascimento do Josué, que também foi muito tenso por causa da minha pré-eclâmpsia. Foi tão difícil do que a noite de passar o primeiro dia de internação com meu filho ali. Porque até então, a única coisa que a gente sabia era que ele estava com hidrocefalia, mas como já era tarde da noite, nenhum médico especialista, que no caso era a parte neurológica, né, que teria que ser um neurologista, nenhum deles havia passado no nosso quarto ou para ver o Josué. Então eu ainda estava sem muitas respostas. Muitas respostas. Então foi um desespero total. Porque eu não sabia o que fazer. Só que nesse momento, Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz, que eu estava assim em completo desespero. Só que nesse momento eu já tinha avisado, como eu disse, a minha pastora, que imediatamente me mandou mensagem e falou assim, Ana, eu posso falar no nosso grupo de intercessoras da igreja para intercederem pelo Josué, se se importa? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Fala, pede oração, por favor, eu preciso de muita oração. A gente já tinha comunicado a nossa família em Minas também o que estava acontecendo e pedimos, né? Falamos, orem por nós, orem pelo Josué. E mesmo que tenha sido uma noite muito difícil, muito, muito difícil, de muitas dúvidas, de muito medo, acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida igual senti. Naquela noite, eu sabia que o Senhor havia levantado um exército do mundo espiritual para orar e interceder pelo meu filho. Porque naquela mesma noite eu comecei a receber diversas mensagens de intercessores. Ana, eu tô orando aqui pelo Josué. A nossa família lá de Minas subiu ao monte para orar na mesma hora que eles souberam da internação. Eles subiram ao monte para orar. A pastora amiga nossa de lá de Minas também foi junto com eles. Pense em uma mulher de intercessão, de oração, de vida com Deus. Ela se propôs a ir junto com eles no monte. Eles foram ao monte. Então, mesmo que tenha sido uma noite desesperadora para todos nós e para mim, então nem se fala, foi a noite em que o Senhor levantou um exército, porque na oração da pastora Amanda lá no retiro, o Senhor usou a boca dela para clamar por um exército, por uma infantaria que seria levantada no mundo espiritual para orar pelo meu filho, para interceder pela minha casa. E naquela noite do dia 29 de junho, naquela segunda-feira, o Senhor nos mostrou na prática que esse exército havia sido levantado e que nós não estávamos sozinhos na batalha. Porque quando eu vi o meu filho vomitando daquele jeito e o Senhor me falou, filho, agora é guerra. Agora é guerra. Ele já tinha preparado um exército para entrar conosco na batalha. E era a maior certeza que eu tinha no meu coração de que a gente não estava sozinho. Mesmo com medo, mesmo com desespero, mesmo com muitas dúvidas. Essa era a única certeza que eu tinha. A gente não estava sozinho. Tinham pessoas orando por nós. Tinha um exército sendo levantado. E assim foi a nossa segunda-feira à noite, de muito desespero, de muito medo, mas de muita oração. Muita, muita, muita oração. No dia seguinte,
Acordei de manhã ansiosa, né, com o Josué ali, doida pra ver um médico, doida pra fazer perguntas, doida pra entender o que tava acontecendo. Só que o Senhor conhece as filhas que ele tem, conhece os filhos que ele tem. E ele sabia que meu coração tava muito, 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 muito ansioso. E nenhum médico passou naquela manhã, nenhum. Gente, nenhum médico passou ali naquela manhã. Porém, como eu disse, o Senhor conhece os filhos que tem e Ele cuida de nós, nas nossas necessidades, quanto menos esperamos. Na hora que uma das moças do refeitório foi deixar uma das refeições do dia, não lembro ao certo qual era, se era uma madeira pro Josué ou se era o almoço, não lembro bem. Mas quando ela deixou, ela me viu chorando muito. Tava só eu e o Josué no quarto nesse momento. Não tinha outra criança, outra família. E aí ela me viu chorando bastante, porque eu ainda tava muito mal, muito ansiosa. E quando ela me viu chorando, ela falou assim, tá preocupada, mãezinha? Eu falei, muito, muito, muito preocupada. Ela falou assim, não fique não. Vai ficar tudo bem, eu sei o que você tá passando. Eu já estive nesse lugar, mas vai ficar tudo bem. Acalma o teu coração. Aí a gente pensa assim, né? É fácil, né, falar. Mas na hora da prática, é muito difícil. Mas eu falei, amém, amém. E ela foi embora. E aí entraram algumas enfermeiras para fazer um exame, colocar um colírio no olho do Josué, que ele teria que fazer um exame específico de vista. E quando elas entrou junto um rapaz da manutenção. Tava uniformizado, com boné. Eu vi que ele entrou, mas ele não falou nada comigo. Entrou, mexeu um dos armários do quarto, tava sem a maçaneta. Ou a maçaneta tava frouxa, alguma coisa assim. Ele entrou, viu isso e saiu. Logo depois que ele saiu, as enfermeiras saíram também. Isso na terça-feira já. Quando deu uns 10 minutos, ou menos, esse rapaz voltou. Quando ele voltou, ele já voltou com outra maçaneta na mão. Então, eu imagino que ele foi fazer a troca da maçaneta do armário, que tava quebrada. Quando ele entrou, eu tava com o Josué no colo e eu tava cantando bem baixinho pro Josué. Tentando fazer ele acalmar, porque o colírio, né, tava ardendo o olhinho dele e tudo. E chorando. Sempre chorando. Quando ele entrou, ele falou assim, ô mãe, eu vou só trocar essa maçaneta aqui, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, fica à vontade. E ali com o Josué no colo, na poltrona e cantando e chorando. Nessa hora o Josué tava meio que dormindo já. E aí ele começou a fazer a troca da maçaneta. Quando ele virou pra mim e falou assim, mãe, o Senhor manda te dizer que Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. E Ele continua sob o controle de todas as coisas. Ele é Deus, mãe. O Senhor manda te dizer que Ele continua sendo Deus. Na hora que ele falou isso, meu coração encheu de temor e de graça. Porque era como se eu ouvisse a boca do próprio Deus me dizendo, para de duvidar. Acalma esse coração. Eu continuo aqui. E eu chorei muito, eu comecei a chorar muito. E aquele moço começou a falar em línguas. E aí ele falou assim, é isso, mãe, tá pronto, tô indo. E saiu. Não me falou o nome dele. Não consegui reparar de que setor especificamente ele era, nada. Ele entrou, me deu a palavra, né, enviado pelo Senhor, e saiu. Porque na mesma porta que ele saiu, logo depois as enfermeiras entraram de novo pra aplicar mais colírio no Josué. E aquilo eu tava chorando muito, 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 muito. Ainda digerindo o que ele tinha dito, o que o Senhor tinha usado aquele homem pra falar. Essa foi uma das experiências que o Senhor me deu ali dentro do hospital. E com isso eu quero te dizer, não importa o lugar,
Não importa o cenário, não importa a situação, não importa se você vai estar no fundo do poço, não importa se você vai estar no lugar de maior desespero da tua vida ou de maior vergonha. O que importa é que o Senhor dá um jeito de encontrar os filhos dele. Ele sempre vai ao encontro dos filhos dele. E ele sempre nos mostra que ele continua conosco, independente da situação. Logo depois o médico veio e começou a falar um pouco mais sobre o diagnóstico do Josué. Falou, ó, nós temos mais exames para fazer, a gente tem exame de sangue, exame de urina, a gente tem uma ressonância para fazer, vamos fazer mais uma tomografia. Porque a gente precisa entender quando começou essa situação na cabeça do Josué. E aí o doutor, foi o doutor Maeda, o meu neurocirurgião, incrível, sem palavras para dizer, começou a me explicar algumas coisas a respeito da hidrocefalia. Ele falou, mãe, na gestação vocês não viram nada de diferente? Eu falei, não, os ultrassons todos normais e perfeitos. Ele, poxa, mas normalmente a criança já nasce o tamanho da hidrocefalia que o Josué tava, bem provável que ele já nasceu com ela. Eu falei, doutor, nunca vimos nada na ultrassom. Nunca foi nos passado nada, pelo menos. Tudo foi perfeitamente perfeito. E aí ele falou, então a gente vai ter que entender agora qual foi a causa, onde que isso começou, como começou. O Josué, ele já andava, que eu vi no histórico dele que você comentou que ele não estava andando. Falei, sim, o Josué andava desde 1 ano e 1 mês. Ele perguntou, mas o desenvolvimento dele foi normal, ele engatinhou no tempo certo, ele andou no tempo certo, ele tem todos os marcos de desenvolvimento? E sim, eu falava pra ele, sim, doutor, o Josué tem todos os marcos de desenvolvimento para a idade dele, para a faixa etária dele até agora. O Josué é uma criança perfeita, e eu lembro que eu falei pra ele assim, o meu filho, doutor, ele é perfeito, e ele vai voltar pra mim perfeito. Porque o Senhor me deu uma criança perfeita. Ele, sim, eu acredito nisso, mas é porque uma hidrocefalia do tamanho da cabeça, do tamanho que tá no Josué, tá muito grande, é algo muito grande. Mãe, você não tá entendendo, é muito grande. E esse tamanho de hidrocefalia não era pro Josué ter desenvolvido nada cognitivamente e motor. Não era, porque a água dentro da cabeça, ela vai fazendo uma pressão tão grande que essa pressão, ela vai comprimindo, né, nervos, neurônios, tudo. E nessa compressão, o desenvolvimento acaba ficando atrasado. Eu falei, pois bem, entendi, mas o desenvolvimento de Josué estava perfeito até agora. Josué nunca teve nada. Josué, para ele ter uma febre alta era difícil. Josué andou no tempo certo, ele engatinhou no tempo certo. Josué chuta bola, doutor. Ele, meu Deus, isso é muito estranho, isso é muito esquisito. Eu falei, eu sei, eu só preciso saber o que a gente tem que fazer agora. Eu preciso cuidar do meu filho. Ele falou assim, mãe, a gente vai investigar e se prepara, porque vai ser no mínimo 15 dias aqui dentro. Até a gente investigar tudo que precisa investigar. Nos exames de sangue a gente viu que ele tá com uma pequena infecção, pode ser bacteriana, como pode ser viral. Mas a gente vai precisar curar essa infecção primeiro, para depois fazer o tratamento da cabecinha do Josué, que é cirúrgico, não tem outra alternativa. Falei, tá bom. Se o senhor tá dizendo, vamos fazer o que o senhor tá pedindo, eu tô disposta, eu tô aqui. E ele falou, eu preciso que você se desprenda totalmente do mundo lá fora e foque no teu filho, foque na recuperação do teu filho, foque no tratamento dele aqui, que vai ser no mínimo 15 dias só dentro do hospital. Falei, mas a cirurgia demora tanto assim, o tempo de recuperação? Ele falou, não é nem pela cirurgia, mas é porque a gente precisa cuidar dessa infecção, entender de onde está vindo a infecção, cuidar da infecção,
para só depois fazer a cirurgia. Porque eu não posso colocar ele doente em cima de uma mesa cirúrgica, que a gente tem muitos riscos. Falei, ok, compreensível. E aí, iniciamos a nossa saga. Foram muitos exames. Foram vários exames de sangue, foram exames de urina, raio-x, tomografia. Fez o exame do líquor, né? Fez aquela punção nas costas dele para tirar um pouco do líquido, para ver se ele estava com meningite, porque era uma das possibilidades que poderiam causar, inclusive, a hidrocefalia. Então, eles tinham que descartar essa possibilidade também. Então, foram muitos exames. Só que no dia que ele fez o exame do líquor, naquela mesma terça-feira, né, no dia seguinte da internação dele, e a médica falou assim pra mim, quando ela tirou o líquido, ela falou assim, mãe, pode ser que você vai ver que o Josué vai dar uma reagida, porque a gente tirou muito líquido ali da coluna dele pra gente examinar. A gente tirou 3 frascos de líquido da coluna dele. E dessa retirada do líquido da coluna já dá uma aliviada na pressão que tá na cabeça dele. E nessa aliviada da pressão, ele pode ser que dê uma reagida. Eu falei, ai, que bom, né? E aguardei ansiosamente por esse momento da reação. Ele reagiu, realmente reagiu. Na quarta-feira, o Josué já voltou a tentar dar mais uns passinhos. Quando foi na quinta-feira, ele voltou a andar normalmente, como se ele nunca tivesse parado de andar. E aí, quando foi na sexta, eu levei a bola que ele gostava, que ele ama, na verdade. Levei a bola pra ele, porque ele gosta de chutar bola, ele ama futebol. E aí, levei a bolinha pra ele brincar. E no momento que ele tava chutando bola, um dos médicos que tava acompanhando ele, a gente tava sendo acompanhado pela neurologia, pela neurocirurgia e pelo pediatra. Então o pediatra chegou, quando ele chegou, ele viu o Josué chutando bola, ele falou, Josué tá chutando bola? Eu falei, sim, Josué tá chutando bola, Josué sempre chutou bola, ele só voltou a fazer o que ele tava fazendo antes. Ele falou assim, mãe, mas realmente, então ele anda mesmo, sempre andou bem mesmo, né? Então ali eu percebi que ainda tinha muita dúvida na cabeça dos médicos se realmente Josué tinha uma vida motora normal devido à hidrocefalia. Eles acreditavam que talvez eu pudesse estar delirando, né? Porque para eles não era natural o Josué conseguir desenvolver, mesmo com hidrocefalia daquele tamanho, que a principal fonte de... O principal raciocínio, né? Linha de raciocínio que eles tinham era que o Josué nasceu com a hidrocefalia. E aí eu falei com o doutor, doutor, ele tá fazendo o que ele sempre fez. E aí ele falou assim, mãe, que bom, tô muito feliz por isso, mas realmente é muito estranho, porque a única coisa que a gente entendeu pelos exames dele é que não tem nenhuma infecção, a meningite foi descartada, graças a Deus. O leucócito dele ainda tá um pouco aumentado, mas a gente acredita que é por causa do quadro viral que ele tá. E para quadro viral não tem o que fazer, é esperar passar. O corpo dele vai reagir sozinho para combater o vírus e melhorar os sintomas. Então, a gente vai ter que esperar isso acontecer para poder fazer um exame de ressonância. Esse exame de ressonância, ele era um exame que ele teria que ser feito sedado, foi feito sedado. E por causa disso, a gente tinha que esperar passar o quadro viral. Então ele falou, a gente só tá esperando isso para poder fazer a ressonância, que através da ressonância a gente fecha o diagnóstico do Josué. E partimos para o tratamento da hidrocefalia em si. Então todos os médicos, as enfermeiras, todo mundo que via Josué ali no dia a dia achava, assim, teve uma enfermeira, ele nem acesso o Josué não estava usando, porque não tinha medicação para fazer, né? A única medicação que ele estava tomando era um paracetamol e uma medicação de enjoo que ele tomava pela oral. Então, não tinha medicação venosa para fazer, então nem acesso o Josué estava usando. E as enfermeiras e Josué andavam, gente, o hospital inteiro, o corredor, era do Josué, o hospital era do Josué, ele andava tudo. E as enfermeiras falavam assim, gente, nem parece que o Josué tá aqui. Aí uma delas que chegou no plantão e ainda não tinha visto o Josué, ainda não sabia do diagnóstico dele, ela chegou, olhou assim e falou, mas o que ele tem? Eu falei, ele tá com uma hidrocefalia.
Ela, não tem como. Ele tá com hidrocefalia. Eu falei, tá. Eu falei, mas como assim tá com hidrocefalia? As crianças que chegam aqui com essa condição, elas chegam literalmente assim, quase vegetativo, porque elas não têm desenvolvimento motor. Elas não têm, a maioria não tem desenvolvimento nem cognitivo. E o Josué tá andando o hospital inteiro, interage com todo mundo, brinca com todo mundo, ri pra todo mundo. Eu falei, é isso que você tá vendo. O diagnóstico que a gente tem é esse aí. E ela falou, nossa, mas ele tá muito bem pra quem tá com um diagnóstico desse. Eu falei, graças a Deus por isso. Então, o Josué, ele já era um milagre, porque diante do diagnóstico que ele tinha, não era pro Josué ter desenvolvido e não era pra ele nem estar do jeito que ele tava mesmo dentro do hospital. Todos os médicos esperavam, todo mundo esperava que o Josué em algum momento ia cair prostrado. Mas o Senhor, ele é poderoso. Ele é poderoso. E tinha um exército levantado, orando por nós. Ele é tão poderoso que ele não permitiu em momento nenhum, depois que a gente entrou no hospital, ele não permitiu em momento nenhum que o Josué se prostrasse. Josué não se prostrou. Josué não teve febre. Josué não vomitou mais. Josué comia até o reboco da parede se deixasse, para quem não tava conseguindo nem comer. Josué corria o hospital inteiro, ele andava o hospital inteiro, ele ria pra todo mundo, ele brincava com todo mundo. Josué sendo o Josué que a gente sempre conheceu. E confundindo a cabeça de médicos, enfermeiras, especialistas, pessoas que já viram casos de hidrocefalia gravíssimos, grandíssimos, como foi o do Josué, e falava assim, não tem como, esse diagnóstico tem que estar errado. Mães, né, que nos acompanharam no hospital, que tiveram com a gente em alguns momentos no mesmo quarto que a gente, falava assim, como que ele tem isso aí? Não tem como, o Josué tá perfeito. Não, esse diagnóstico tem que estar errado, Ana. Eu falava, eu também queria muito que isso fosse verdade. Mas é isso, o Josué tá com um quadro de hidrocefalia grave, mas vivendo como se não tivesse nada. E era muito engraçado que nesse meio tempo que a gente ficou no hospital, passaram por nós, se eu não me engano, 3 ou 4 famílias diferentes que ficaram internadas no mesmo quarto que a gente. Era um quarto para até 2 crianças, né? 2 famílias. E engraçado que todos que passavam, eu olhava assim, podia ser do mais grave até o mais simples, mas eu olhava e falava, vai dar 2, 3 dias, vocês vão estar aqui, vocês vão embora. E eu e o Josué vamos ficar. Porque eu já sabia do período mínimo de internação, segundo o que o médico havia falado. E aí elas falavam, ai, tomara. E era batata, dava 2, 3 dias de internação no Josué, das outras crianças. Nossa, Ana, a gente vai ter alta, a gente tá indo embora. Eu falava amém, glória a Deus por isso, porque quando elas entravam dentro do quarto, ou quando eu entrava no quarto que elas estavam, a gente teve uma troca de quarto nesse meio tempo, eu já entrava falando, Senhor, cura também essa criança, cura também esse bebê que tá aqui com a gente. Porque da mesma forma que meu coração tá aflito, eu imagino que de outras mãezinhas, e dessas mãezinhas específicas que estavam com a gente ali, também estava aflito. E foram esses os dias mais difíceis, mais tensos de toda a minha vida. Chegou o momento que o Josué estava recuperado da bronquiolite, porque até então nem eu sabia que era uma bronquiolite, mas uma das médicas, né, que veio, falou, olha, o Josué estava com 4 de bronquiolite. Então, quando ele recuperou, a gente fez uma ressonância e a médica cirurgiã que fez a cirurgia do Josué, ela veio conversar comigo, entender o caso, né? Apesar de que eles têm todo o histórico ali, eles fazem questão de conversar com a gente, pessoalmente, pra poder entender bem, né, o que aconteceu, o que tá acontecendo. E aí ela veio conversar comigo. E o Josué, como sempre, tava andando pelo corredor, e ela me encontrou no corredor com o Josué. E aí a gente conversou, ela falou assim, olha, eu li o caso do Josué, mas eu quero entender melhor de você e tudo mais, expliquei, contei tudo, novamente. E ela virou pra mim e falou assim, e ele voltou a andar mesmo depois da retirada do líquor? Eu falei, sim, voltou a andar, tá andando, tava correndo lá pelo corredor.
Ela, mas já tem quanto tempo que fez essa punção, que fez o exame do líquido? Eu falei, já tem mais de uma semana, foi na terça-feira, tinha sido uma terça-feira antes, então já tinha mais de uma, e a gente tava começando na quarta ou na quinta, alguma coisa assim. E aí eu falei, tem mais de uma semana? Ela falou, mas normalmente, casos como o do Josué, dá 48 horas após a retirada, feito o exame, que realmente a gente tira uma quantidade boa de líquido e diminui realmente a pressão. Só que 48 horas depois disso, normalmente a criança volta a apresentar os sintomas de novo, porque a pressão volta a aumentar, porque a cabeça continua produzindo líquido. E nessa produção de líquido a pressão vai aumentando de novo, vai pressionando de novo e os sintomas voltam. Ela falou, isso acontece em 48 horas. E o mais engraçado é que o Josué, os sintomas não voltaram, né? Eu falei, graças a Deus. Não, né, doutora? Ela, não, sim, mas é porque não é normal em casos assim, principalmente não é normal. Já era para os sintomas ter voltado, já era para o Josué ter prostrado de novo. Eu falei, mas não tá prostrado não, doutora, pode perguntar a todas as enfermeiras aí dos plantões que Josué tá... Gente, eu conheci todas as enfermeiras de todos os plantões possíveis dentro daquela ala. Então eu falei com ela, falei, pode perguntar qualquer uma aí que Josué não tá apresentando nenhum sintoma, tá tudo certo. Desde o dia da punção na lombar, desde o dia do exame. Ah, meu Deus, isso já é um milagre, mãe. Isso já é um milagre, porque é 48 horas, é dado como certo. Deu 48 horas após essa punção, a criança volta a ter pressão na cabeça e os sintomas voltam, como antes. Eu falei, então, eu já agradeço ao Senhor, porque o Josué já é diferente. Ele já nos mostra que com ele, ele literalmente não é todo mundo. E aí fizemos a ressonância, na ressonância foi constatada realmente a hidrocefalia muito grande, e o diagnóstico da ressonância foi que essa hidrocefalia foi causada pelo cisto de Blake. Depois você dá um Google, dá um chat de GPT aí, que se eu for explicar esse vídeo vai ficar maior do que já tá. E aí quando o médico veio me explicar o que era o cisto de Blake, ele é um cisto realmente muito pequeno, que costuma nascer junto com a criança. Quando a criança desenvolve esse cisto, ela nasce com um cisto. Só que na grande maioria das vezes, esse cisto não desenvolve. Ele nasce com a criança, mas ele não desenvolve. A criança cresce, desenvolve normalmente e o cisto continua pequeno como nasceu. No caso do Josué, isso não aconteceu. À medida que o Josué cresceu, o cisto também desenvolveu. O que em algum momento fez a obstrução, né, do canal ali, do ventrículo, que é por onde passa essa água, esse líquido na cabeça da criança, na nossa cabeça, né? E ali começou a fazer o acúmulo de água. Não dá pra dizer quando de fato esse acúmulo iniciou, porque a gente foi ver fotos do Josué recém-nascido e era tudo perfeitamente normal. Tanto é que na maternidade também não foi identificado nenhuma alteração, muito pelo contrário. Mas em algum momento o cisto cresceu mais do que o Josué e aí fez esse acúmulo de água causando a hidrocefalia. E quando o médico me explicou, a gente entendeu, eu falei, doutor, vai ter que tirar o cisto? Ele falou, não, a gente não vai mexer nele, a gente só vai fazer um canal para que essa água saia por outro caminho, já que pelo caminho natural tem algo impedindo, existe uma obstrução devido a esse cisto de Blake. Falei, tá bom, nos preparamos para a cirurgia. A cirurgia, assim que a gente teve o diagnóstico com a ressonância, que era o último exame para fechar o diagnóstico, a cirurgia foi marcada de imediato, porque uma pressão normal na cabeça de uma criança, ela gira em torno de 20, e na cabeça do Josué já estava em torno de 40, então era uma pressão muito alta para um bebê de 1 ano e 6 meses até então, e poderia, né, voltar a ter sintomas gravíssimos, como vômito, como a questão motora que já estava parando, né, então não podia esperar mais. O doutor Maeda, que foi o médico, foi o médico que seria o médico cirurgião dele, fez uma viagem, né, que já estava marcada, não tinha como ele desmarcar, deixou a doutora Sandriele, que foi assim,
meu Deus do céu, preparada pelo céu pra cuidar de nós, cuidar do Josué. E ela falou, mãe, a gente poderia esperar o doutor Maeda, só que ele volta em torno de 15 dias pra frente e não acho seguro esperarmos até lá, porque a pressão na cabeça do Josué tá muito aumentada. Quanto antes a gente retirar essa água dali, diminuir essa pressão, melhor. Eu falei, confio, se o doutor Maeda te indicou, é porque ele sabe o que tá fazendo, e mais do que isso, o Senhor sabe o que está fazendo. Então, tá tudo bem, não pode marcar a cirurgia, marcamos a cirurgia. Deixei o Josué naquela sala, eu deixei o meu coração lá. Eu deixei o meu coração naquela sala de cirurgia. Não deixei o meu filho, eu deixei o meu coração ali. Porque a gente entra até eles dormirem. Que é a primeira anestesia, né? Que é a anestesia que eles vão fazer o cheirinho ali e a criança dorme. Depois eles fazem a anestesia intravenosa pra manter a criança dormindo durante a cirurgia. Então, quando o Josué foi dormindo, foi fechando o olhinho assim, resistente ainda, que eu penso num bichinho forte. Eu fui vendo, parecia que meu coração ia parando junto. Deixei meu coração ali dentro. E aí o médico virou pra mim, o médico anestesista, falou assim, mãe, pode sair que daqui pra frente agora é com a gente. Eu juro pra vocês, sabe quando você... Aquelas cenas de filme, de série, que você faz algo, só que a sua mente tá fazendo outra. Eu saí da sala, mas na verdade a minha visão era de eu tirar o meu filho dali correndo e sair correndo de dentro daquele hospital. Mas não podia, né? Me acompanharam até a recepção do centro cirúrgico. Logo a médica que fez a cirurgia veio ao meu encontro, me explicou como seria a cirurgia, me deu um parecer sobre como seria a recuperação, que aí depois da cirurgia eu só ia ver ela no dia seguinte, né? Então ela já me explicou ali como ia ser a recuperação do Josué nas primeiras horas, que como eu deveria agir, né? Cuidar dele nessas primeiras horas, até ela voltar. E ali ficou meu coração. Eu sou muito grata ao Senhor pelos amigos, pelas amigas que o Senhor me deu. Que no momento da cirurgia, uma amiga, assim, do meu coração, foi pro hospital ficar comigo também. Lucas também tava comigo. Tava eu e o Lucas lá, e essa amiga foi nos encontrar, ficou com a gente lá. Praticamente quase o tempo todo da cirurgia ela ficou comigo ali, conversando, me distraindo. Aí encontrei uma outra amiga, que é a minha filhadinha linda, que vai casar em dezembro. E ali também ela ficou em conversa comigo até quando pôde, pra me distrair. Só que a minha cabeça o meu coração tava lá no centro cirúrgico, né? Mas o tempo todo, mesmo com a minha fé, um tanto quanto abalada, mesmo com o meu coração ansioso, mesmo com tudo isso, eu queria que o Senhor tava cuidando do meu filho ali dentro. E subimos novamente pro centro cirúrgico para esperar terminar a cirurgia. Uma cirurgia que deveria durar em torno de 1 hora, 1h30. Durou 2h30. Enquanto a gente estava na sala de espera, uma das médicas, né, assistentes que estava dentro do centro da sala cirúrgica lá, da cirurgia do Josué, ela veio e falou assim, mãe, tá correndo tudo bem. Tivemos uma intercorrência, depois você vai entender, mas tá correndo tudo bem, tá tudo sob controle. E aí ela voltou pro centro cirúrgico, pra sala cirúrgica. Quando deu mais umas meia hora, 40 minutos, voltou a médica cirurgiã, que fez a cirurgia de fato. Ela voltou, veio, falou, mãe, finalizamos a cirurgia, deu tudo certo. Tivemos uma pequena intercorrência na hora da intubação, porque como ele tomou uma anestesia geral para uma cirurgia extensa, ele precisou ser intubado, né? Então teve uma intercorrência nesse momento devido ao quadro de bronquiolite que o Josué tava.
Falei, mas o médico falou que ele já tava 100%, que tanto é que ele liberou a cirurgia, né, o pediatra liberou a cirurgia porque tava bem. Ela falou, sim, ele passou isso pra gente também. Acreditamos que não foi negligência dele, mas o fato é que na hora da intubação, Josué teve um broncoespasmo. Esse broncoespasmo dificultou que o tubo passasse, né, para fazer a ventilação mecânica. E foi uma intercorrência, mas tá contando que aqui agora ficou tudo bem, a gente conseguiu fazer a cirurgia, Josué tá bem. Daqui a pouco ele vai pra sala de recuperação daqui do bloco cirúrgico e aí as enfermeiras vão te chamar pra ficar lá com ele. Falei, doutora, foi muita água, foi tanta água assim quanto vocês viram nos exames. Ela falou, mãe, a hora que a gente fez o furo, que graças a Deus não era uma cirurgia de crânio aberto, mas a hora que a gente fez o furo pra iniciar a cirurgia, jorrou uma cachoeirinha da cabeça do Josué, pra você ter noção do tanto de água que tava ali dentro daquela cabeça. Isso me assustou um pouco, mas graças a Deus, né, que apesar de elas conseguiram fazer o procedimento. Aí me chamaram pra sala de recuperação. Quando eu entrei, eu olhei pro monitor que tava monitorando a saturação do Josué. A saturação do Josué tava em 83. Pra quem entende um pouco da área da saúde, sabe que essa saturação não é interessante, não é uma boa saturação. E quando eu vi aquilo ali, meu coração disparou, porque eu nunca atuei na área, mas eu estudei, eu fiz técnico de enfermagem, sou formada, tive carteirinha do Corém e tudo. Então quando eu vi aquilo ali, eu me assustei muito. Aí o médico anestesista veio conversar comigo, explicou novamente sobre a intercorrência no momento da anestesia. E falou, mãe, agora a gente precisa que o Josué volte a saturar bem, porque se ele não voltar a saturar bem, a gente vai ter que ir pra UTI. Não é o procedimento após uma cirurgia dessa, porque não é considerada uma cirurgia que precise dele ficar em uma UTI, mas devido à saturação pode ser que ele tenha que ir pra lá, pra ficar no oxigênio e ter uma monitoração mais de perto. Me assustou um pouco. Eu sentei com o Josué no colo, elas permitiram que eu pegasse ele, peguei ele. Era o meu bebezinho. Frágil. Muito frágil. Apesar que ele é muito forte, mas ele tava muito frágil. Peguei o Josué no colo, com ele dormindo. E eu comecei a cantar ao Senhor. E eu falei com o Senhor, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. E ali com o Josué no meu colo, eu só conseguia cantar pra ele. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. E eu falava com o Senhor, cura meu filho, Jesus, por favor, aumenta a saturação dele, melhora a respiração do meu filho. Eu creio que tu és a vida, tu és o fôlego de vida sobre a vida do meu filho. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu mandei mensagem pro pai dele. Falei, amor, ora pelo Josué e peça oração pro Josué. Josué não tá saturando bem, Josué precisa saturar bem pra não ir pra UTI, pra não precisar de oxigênio. E aí eu orava e cantava. Meu celular, a bateria já tava acabando a 1%. Eu falei, minha bateria vai acabar, então fique em oração, peça oração por nós.
O celular acabou a bateria, as mãezinhas, as enfermeiras vieram em mim, me viram chorando, né? E com ele no colo. Elas falaram assim, mãe, você precisa de alguma coisa? Você quer pôr ele na maca pra não correr o risco de você, sei lá, deixar ele cair? Eu falei, não, deixa meu filho aqui comigo, por favor. Não mexe com meu filho, não, deixa ele aqui comigo. E ele do meu colo dormindo. E eu cantando e orando e clamando ao Senhor. De repente a saturação dele voltou a subir. Nisso já tinha umas 3 horas que a gente tava ali dentro esperando isso. A saturação dele voltou a subir, ainda não era o ideal, tava ficando entre 89 e 91. Ainda não era o ideal, mas como ele ainda estava sob efeito da cirurgia, os médicos falaram, olha, talvez quando passar 100% o efeito da cirurgia, a saturação dele também volte 100%. Então, já sai do risco, a gente já tá fora de um risco, pelo menos não voltou a 83, 84, que era como tava quando eu cheguei na sala. Então, a gente vai te liberar pro quarto, mas a gente vai liberar ele sendo monitorado. Não vamos colocar oxigênio nele, mas ele vai com monitoração pra gente acompanhar bem essa saturação dele. Se cair, a gente volta, a gente vai fazer o procedimento que é levar ele pra UTI pra pôr oxigênio. Eu falei, não vamos, né? A gente não vai precisar voltar pra nada, a gente vai pro quarto, do quarto nós vamos pra casa. Bom, subimos pro quarto, colocamos o Josué monitorado. Foi uma noite muito difícil, porque eu não dormia com aquele... Toda hora que o monitor apitava diferente, eu acordava pra ver se a saturação do Josué tava caindo muito, né? Mas foi uma noite onde a saturação dele ficou em torno de 91, 92, com ele dormindo. No dia seguinte, quando ele acordou, já tinha passado 100% efeito da cirurgia, da anestesia. E aí ele voltou a saturar 95, 97. E do decorrer dos dias chegamos ao 100, que era o filé, né? Era o perfeito, era o... E ali, mais uma vez, o Senhor nos provou do cuidado, da bondade, do milagre que Ele estava fazendo na vida do nosso filho. Enfim, a médica tinha dito que ele poderia sentir náuseas, poderia até vomitar, né? Devido à pressão que estava diminuindo na cabeça dele. Então, ele ia conhecer um outro lado da vida. Porque, pensa, você está convivendo o tempo todo com uma pressão, uma dor. E, de repente, aquilo some do nada. O seu organismo tem que se acostumar com isso também, né? Ele se acostuma com o ruim, e em algum momento vai ter que se acostumar com a parte boa. Ela falou, até o organismo dele entender que ele não tá com essa pressão toda na cabeça mais e tudo mais, ele pode sentir alguns sintomas, então fique atento. Mas Josué não sentiu nada, pra glória de Deus, Josué não sentiu nada, Josué continuou perfeito, brincando, sentado, nem podia ficar muito tempo sentado, tinha que ficar mais tempo deitado. Quem disse que eu conseguia segurar a criança deitada nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas ali? Foi uma peleja, a gente até tentou, mas foi bem difícil. O Josué não queria dormir de dia, Josué queria viver, Josué queria brincar, ele queria, sabe, ele queria ser criança, o bebê que ele sempre foi. E a médica, quando veio visitar, ele falou assim, nossa, mas ele tá muito bem, ele tá me surpreendendo, meu Deus, que alegria. Eu falei, sim, o Senhor, Ele cuida dos filhos dele, o Senhor, Ele não perde nenhuma batalha. Se Ele entrou pra ganhar. Então, disso eu não tenho dúvida. E passamos ali o sábado e o domingo muito bem, Josué muito bem, graças a Deus. As feridas, né, a cicatrização tava indo super bem, não tinha saído sangue, não tinha nada, tava tudo perfeito. Quando foi na segunda-feira, a gente teve alta, e quando eu entrei com meu filho na casa da minha irmã, a gente foi pra lá pra ela nos ajudar nos primeiros dias ali de recuperação dele. Quando a gente entrou na casa da minha irmã pegou ele aos prantos, né, e ela falou assim, nossa, o Josué saiu daqui de casa sem andar, que foi no dia da internação. E o Josué entrou na casa dela andando. O Josué saiu do hospital andando. E foram tantas experiências que o Senhor nos deu, foram tantas provas, mesmo ele não precisando provar nada pra ninguém. Eu tenho essa consciência, o Senhor não precisa provar
nada pra ninguém. Ele é Deus, independente do que eu acredito, independente do que eu faço, independente, ele é Deus. E mesmo assim, ele nos provou diversas vezes da bondade, da fidelidade, do amor dele para com a nossa casa. Nós vimos o cuidado de Deus e temos visto o cuidado de Deus sobre nós. O Josué, ele tá cada dia melhor, uma recuperação maravilhosa, um desenvolvimento surreal. Josué, assim, a gente olha pra ele e fala, meu Deus do céu, não parece que a gente passou por tudo aquilo. Não parece que o Josué passou por toda aquela situação. Uma coisa que a minha pastora, muitas das ligações que ela me fez durante o período de internação, durante esse período de luta, ela me ligou várias vezes e numa dessas ligações ela falou assim, Ana, não te abales, não reclama do que tá acontecendo, por favor, não murmura, porque você tem que entender que o Josué não vai lembrar de nada disso. Ele vai saber o que você contar. O que você não contar, ele não vai nem lembrar. Porque pro Josué, essa situação toda, entendeu? Ele não tá sofrendo quanto você acha que tá. Então, fica em paz, não murmura, acalma teu coração. E é verdade, o Josué vive como se nunca tivesse passado por nenhuma dessa situação. É lógico que é uma criança, e como criança, ele sentiu muitas coisas. Tanto é que na volta pra casa o Josué ficou mais manhoso, ele, ficou mais assim, das pessoas pegarem nele, aproximarem dele, porque imagina, 15 dias dentro de um hospital, de gente vindo o tempo todo te furar, te pegar pra levar pra fazer um exame, te ficar te segurando. Teve exames que foram 3 pessoas pra segurar o Josué além de mim, porque ele é muito forte, o bichinho é muito forte. E se não fosse a gente segurando, não ia conseguir fazer os exames. Então, pensa, são imagens que com certeza, ficaram de alguma forma gravadas na cabecinha dele. Por que estão fazendo isso comigo? Porque tem esse tanto de gente me segurando. Então ele voltou assim pra casa talvez meio ressentido e ressabiado com isso. Mas ele não vai lembrar da cirurgia, ele não vai lembrar da dor da cirurgia, ele não vai lembrar da dor do exame, ele não vai lembrar de nada disso. A não ser que eu conte, eu vou contar, mas mesmo eu contando, ele não vai saber sentir aquela dor, porque ele tem 1 ano e 6 meses, Então, hoje a gente percebeu durante todos esses dias o cuidado de Deus. A gente viu o Senhor realizar promessas que ele tinha nos feito a respeito do Josué. Eu lembro grávida, exatamente numa época como essa, em agosto, eu tava de uns 4 para 5 meses e o Senhor usou outra pastora amiga nossa. Graças a Deus somos rodeados de pessoas, assim, enviadas pelo Senhor, somos rodeados de profetas da casa do Senhor, de homens e mulheres de Deus. E outra pastora amiga nossa orou pelo Josué quando ele ainda estava na minha barriga, eu estava de 4 a 5 meses de gestação. E o Senhor tomou a boca dela para falar conosco que ele estava cuidando do Josué, que não era pra gente se preocupar com nada. Que ele estava cuidando de tudo pro Josué. Tudo. E eu creio que também todo esse diagnóstico, toda essa luta, tudo isso também foi uma forma do Senhor dizer pra gente responder a gente, mostrar pra gente na prática aquilo que ele tinha dito lá quando eu ainda estava grávida, que ele estava cuidando de tudo. Que o Josué estava guardado, que a gente não precisava se preocupar. Que o Josué estava sendo cuidado pelo Senhor. Então, diante de tudo isso, o que eu quero dizer pra você? Acalma o teu coração. Eu sei que na teoria é muito lindo, na teoria talvez seja muito fácil, mas na prática é um pouco mais difícil de lidar, é um pouco mais doloroso. Mas acalma o teu coração, sabe? Sossegue a tua alma. O Senhor está cuidando de tudo. Nada saiu do controle dele. Foram tantas camadas assim nesses dias de internação, mas tantas camadas. E uma delas foi que o Dr. Maeda, a primeira vez que eu vi ele, o primeiro contato que eu tive com ele, quando ele veio me explicar o diagnóstico do Josué, eu chorava muito, assim, porque ainda foi na terça-feira seguinte da internação, então eu tava, meu coração ainda tava muito em desespero. E eu lembro que enquanto ele me explicava assim, escorriam, as lágrimas dos meus olhos.
E em um momento, como eu tava com o Josué no colo sentado, em um momento ele agachou no meu nível, assim, na minha altura, e pegou no meu rosto, né? Meu Deus, ali eu vi Deus personificado. Porque ele pegou no meu rosto e falou assim: Ana, mãe, no hospital a gente não tem nome, né? No hospital a gente é mãe. Mãe, sossega. E quando ele falou aquilo, eu falei: meu Deus do céu, é o Senhor falando. É o Senhor acalmando meu coração. E eu chorei ainda mais. Então hoje, talvez o que o Senhor tem pra dizer pro meu e novamente, porque apesar de tudo ter passado, apesar da gente saber que Deus tá cuidou e continua cuidando de tudo, em alguns momentos a gente tem alguns gatilhos, né? Então às vezes o Senhor tá dizendo pra mim e pra você, de novo, sossega. Sossega a tua alma, sossega o teu coração, descansa. Eu tô cuidando. Se você crê, de fato, Ele continua cuidando. Um dia antes da cirurgia do Josué, como eu disse, tem muitas camadas desses dias. Um dia antes da cirurgia do Josué, à noite ali, eu comecei a interceder pela cirurgia, para que o Senhor, né, cuidasse, continuasse ali conosco. E num desses momentos eu comecei a cantar em teus braços. E eu falava com o Senhor: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu tinha certeza que o Senhor estava cuidando da gente. Eu tinha certeza que Ele estava sendo fiel a nós, mesmo diante daquilo tudo acontecendo. Eu tinha certeza que Ele não tinha nos deixado. Mesmo com o meu coração ansioso, mesmo com a minha alma aos prantos, eu tinha certeza que o Senhor não tinha nos deixado. Apesar da minha alma estar em desespero, eu buscava que o meu espírito estivesse alinhado com o céu, estivesse alinhado com o Senhor, estivesse alinhado com aquilo que Ele tinha como propósito e plano para nós. Então sossega o teu coração, acalma a tua alma. O Senhor sabe o que está fazendo. E se está fazendo, é porque algo Ele precisa nos ensinar e que o nome deles precisa ser glorificado. E por que não através de mim e de você? Por que não através das experiências que Ele nos permite passar? O meu pastor, né, o pastor Jarmuth, ele falou assim: às vezes a gente ora, né, Ana, por experiências novas, só que a gente não tem noção da experiência que nós vamos ter com o Senhor, e é um fato. Eu lembro que no retiro de mulheres eu falava com o Senhor, Senhor, me dá uma experiência nova contigo, renova a minha fé, renova as minhas forças, eu preciso de algo novo do Senhor. E o Senhor me deu algo novo, não da forma como eu esperava ou que eu queria, mas Ele deu, Ele respondeu. E hoje, de tudo isso, sai uma Ana que sim, quer falar pro mundo sobre quem o Senhor é, sobre o que Ele faz, sobre a experiência que Ele nos deu com Ele e de como Ele foi fiel, de como Ele foi Deus na minha vida, na vida do meu filho, na vida do meu esposo, na nossa casa, na nossa família como um todo. E eu vou gritar enquanto fôlego eu tiver sobre o Deus que a gente serve e do quão poderoso Ele é, mesmo não sendo, as coisas não acontecendo da forma como eu gostaria. Porque eu gostaria de voltar do retiro e ver o meu filho plenamente bem de novo, correndo, voando como ele sempre foi. Eu queria ver isso no domingo à noite que eu voltei do retiro, mas eu não vi. Eu tô vendo isso hoje, né? Um mês depois de tudo isso, eu tô vendo meu filho andando, voando, fazendo e acontecendo como eu sempre vi, como eu sempre quis. Não foi do meu jeito. Foi do jeito do Senhor, mas foi do jeito perfeito. Foi do jeito mais maravilhoso que eu poderia ver. Foi do jeito mais lindo que eu poderia ver. Porque tudo bem, ver o meu filho doente, ver o meu filho numa mesa cirúrgica, ver o meu filho num leito de hospital, não eram as cenas que eu queria ver, não era a forma como eu queria enfrentar aquela situação. Mas eu me decidi ver o copo meio cheio. E o copo meio cheio é que, apesar de, eu também vi a mão do Senhor sobre nós. Eu também vi o amor que as pessoas transbordaram sobre nós. Eu também vi um exército sendo levantado em nosso favor. Eu também vi curas e milagres. Eu posso declarar que eu vi
cura acontecer diante dos meus olhos. Eu posso dizer que eu vi um milagre, eu posso dizer que eu vi um testemunho sendo gerado, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas. E doeu muito, chorei muito. Meu Deus do céu, como eu chorei, como doeu, como doeu, como doeu. Mas eu vi a mão do Senhor em tudo. Eu vi a mão do Senhor o tempo inteiro. E é sobre isso que eu quero falar. É isso que eu quero contar. Que apesar da minha dor, eu vi a mão do Senhor. E foi essa mão que nos sustentou. É essa mão que te sustenta. É essa mão que nos mantém de pé. Mesmo quando não temos forças nas nossas pernas. Mesmo quando não temos forças no nosso corpo. Ele nos mantém de pé. Porque Ele é bom. Ele é Deus. E Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. É isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Creia. Deus continua sendo Deus. Mesmo diante de uma circunstância ruim. Tá bom? Um beijo e um cheiro. Deus abençoe. Obrigada por me ouvir até aqui. E é isso. Vamos gritar pro mundo inteiro ouvir que Ele continua sendo Deus. Que Ele faz além do que imaginamos, além do impossível. E que Ele ainda faz milagre, tá? Se te falaram que o Deus que fazia milagre só estava lá, na época de Jesus, quando Jesus estava sobre a terra, eu posso te garantir, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ainda faz milagres.